Vamos fazer a leitura então de Apocalipse no capítulo 2, versículos 18 a 29. Apocalipse capítulo 2, nos versículos 18 até o 29, eu vou fazer a leitura, você pode acompanhar aí na sua Bíblia, que diz assim: E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profetiza, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. E ferirei de morte a seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. E ao que vencer e guardar até ao fim as minhas palavras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Tem algumas coisas muito interessantes nesse texto, irmãos, mas antes disso, agradeço a irmã, né, que cuidou da projeção. O pessoal que cuida da projeção já coloca a mensagem ali prontinho para a gente. Então isso é uma grande bênção. Nós, a respeito das 7 igrejas, nós entendemos então, nós vamos vendo aqui, que nós já vimos então a respeito da igreja de Éfeso, nós já vimos a igreja em Esmirna, vimos a igreja em Pérgamo, e agora nós vamos ver a igreja em Tiatira, tá certo? Então nós vemos ali que essas são as 7 igrejas, né, que estão na Ásia, tá bom? Na Ásia Menor. Nós já vimos a respeito disso, né, bem no comecinho. A respeito de Tiatira, atualmente, né, a título de curiosidade, eu gosto de mostrar, porque quando a gente olha fotos isso é uma prova de que realmente é verdade, de que existiram esses lugares e que a palavra de Deus é a verdade, não simplesmente um livro, um conto de histórias, como muitas pessoas acreditam, né? Então, quando menciona a cidade de Tiatira, com o passar dos anos ela mudou de nome, e por cima, sobre a cidade de Tiatira, foi edificada a cidade de Akhisar, né, que fica na Turquia, como nós já vimos, né? Então ali nós temos uma foto das ruínas de Tiatira, o que restou. Essa cidade não restou muitas coisas, na realidade de todas as cidades, essa aqui é a que menos restou, né, ruínas e coisas assim, mas ainda estão lá, né, as ruínas de Tiatira. E lá atrás você vê ali um prédio mais moderno, né, com ar-condicionado e tudo. Então essa foto é atual, tá bom? Então ali é a cidade de Akhisar, que é a antiga Tiatira. Tem ali outra foto, né, uma foto mais aérea ali, né? Então você vê a cidade e ruínas, né, do que restou. Então todas essas cidades, irmãos, são cidades turísticas, né? À medida que eu fui pesquisando, né, buscando fotos e tudo mais, a gente vê que interessante, né? Muitas agências de viagem, eles oferecem viagens, hotelaria e tudo mais para essas cidades ali, esses lugares, tá? São bem famosos, tá bom? Então, hoje nós vamos estar vendo a respeito desta cidade, tá? Nós já vimos a respeito de Éfeso. Olha essas coisas e aplica para o seu coração. Cristo, em Éfeso, ele se denomina como aquele que tem as 7 estrelas e anda nos 7 castiçais, coisa que já foi mencionado, né,
quando João viu Jesus. Então você vê que o próprio Cristo, ele vem se revelando novamente para essas igrejas da mesma forma com que ele se revelou para João. Nós já vimos, João, ele já se descreveu para João sendo assim, e ele aparece para a igreja de Éfeso dessa forma também, né? Assim que ele se descreve. Nós vimos os elogios à igreja em Éfeso, né? Com a perseverança, sabedoria e paciência, né? Eles sabiam discernir os maus e tudo mais. Nós vimos uma repreensão, eles deixaram o seu primeiro amor, a igreja em Éfeso. Então essa era a queixa que o Senhor tinha com eles. Mas o Senhor também, ele oferece uma recompensa, caso eles retornassem para esse primeiro amor, né, que é alimentar-se da árvore da vida. Então essa recompensa aqui. E nós entendemos, se você verificar cada finalzinho onde ele diz assim, há o que vencer, você pode entender claramente, irmãos, que quando ele menciona isso, ao que vencer, ele não está se referindo como muitas pessoas acreditam, que é aquele que tem que perseverar para manter a sua salvação. Não é isso. Mas quando ele diz ao que vencer, nós entendemos claramente que ele está se referindo àquelas pessoas que fazem parte da igreja de Cristo, que é a igreja vencedora, porque Cristo é vencedor, ele não perde. Jesus, nós cantamos aquele hino, né? Vencendo vem Jesus. E ele vem vencendo como vitorioso. Não é que ele vem vencendo, né, no sentido assim que ele pode perder. Não, ele sempre foi, e sempre será vencedor. Aí nós cantamos a última estrofe que diz vencido em Jesus, né? Mas por quê? Porque ali está se referindo à última batalha que nós vamos estudar no capítulo 20. Bem, no final do 19 até o 20, por ali, tá? Então esse vencedor nós entendemos pelos versículos que é aquele que faz parte da igreja de Cristo. Um dos indicativos bem claros sobre isso é o que nós vimos na igreja em Esmirna, que no final ele diz, no versículo 11, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas: o que vencer não receberá o dano da segunda morte. E quem não vai receber o dano da segunda morte? Aquele que tem Cristo como Salvador, ou seja, a igreja de Cristo. Nós não vamos receber o dano da segunda morte. Se fosse o contrário disso, a palavra de Deus ela se contradiria. E esse não é o fato. Nós sabemos que a palavra de Deus ela não se contradiz, tá bom? Aí nós vimos também, bom, não vamos ver novamente, mas no finalzinho, sempre que ele diz ao que vencer, aí você lê a descrição dessa recompensa, está mencionando ali diretamente para salvos. Nós entendemos que são para os salvos em Cristo. Tá? A igreja de Esmirna, nós vimos que o Cristo ele se denomina como o eterno, o ressurreto. Nós vimos que ele faz um elogio, eles eram ricos para com Deus, né, ricos espiritualmente, apesar de serem pobres financeiramente, bens, eles eram ricos, né, para com Deus. A repreensão nenhuma, eles não receberam repreensão, a igreja em Esmirna. Só elogios. Então foi uma igreja sofredora, mas que permaneceu. E Deus ali então prometeu para eles, né, como nós vimos, não receberiam o dano da segunda morte. Nós vimos a igreja em Pérgamo. Jesus ele se descreve como aquele que tem a espada afiada de 2 fios. Nós já vimos sobre isso. Nós vimos que ele elogia aquela igreja dizendo que eles não negaram a fé, eles permaneceram, não negaram o nome de Cristo. A repreensão, eles haviam permitido heresias, idolatrias e fornicação, que tem algo em comum com a igreja em Tiatira. E aí, então, essa era a repreensão. Dá algumas instruções ali e depois ele oferece uma recompensa: o maná escondido e a pedra branca, né? Aquela pedra com o nome, que nós já vimos também na semana passada. Tá certo? Sinto muito, espero que para aqueles que têm acompanhado, que não podem estar presentes, mas têm acompanhado, nós tivemos um problema com a filmagem, não tem vídeo, então mandei o esboço, né, da pregação. Aí você pode ver toda a explicação ali. E eu quero encorajar, irmãos, antes da gente entrar aqui em Tiatira, crie o hábito de trazer um caderno, um rascunho, alguma coisa, e chegando em casa, não só isso, mas chegando em casa, se você usar essa Bíblia para estudar, anota na Bíblia, faz anotações na própria Bíblia, porque aí a próxima vez que você passar por aquele texto, você vai ver as suas anotações e aí você vai entender melhor. É o que eu faço. Tem alguns textos na Bíblia que são obscuros, mas aí você busca a resposta em toda a palavra de Deus.
aí você pega aquela referência que torna aquele texto mais claro, anota ali do ladinho, tá bom? Então tenta buscar esse costume, tá? Eu tenho o costume de anotar, eu grifo versículos, minha Bíblia é toda rabiscada, né? E aí a gente eu fico meio temeroso, porque se de repente eu perder essa Bíblia, aí eu fico, porque gente, você já passou pela experiência de trocar de Bíblia? Gente, mas é horrível. É muito pior. O meu celular esses dias pifou, né? Ele levou um tombo e queimou a tela. E vocês sabem, hoje em dia não dá pra gente ficar sem celular, né? Não é qualquer um, mas não é qualquer um que pode ficar sem celular, né? Então aí, depois fiquei um tempo ali, né, uns dias sem celular, pesquisando um celular que supre as necessidades, mais em conta e tal, não sei o quê. E aí de repente você troca de celular, você pega o chip, aí você vai reorganizar tudo e pegar tudo. Aí você perdeu, eu perdi as mensagens de WhatsApp antes, né, de coisas que me enviaram, PDF e tal. Aí você vai correndo atrás de tudo de novo. Alguns contatos acabei perdendo, então, mas trocar de Bíblia é uma questão muito séria, né? Realmente, chega quase a ser frustrante, né? Você trocar de Bíblia, porque tem todas as anotações ali. Mas tenta buscar esse costume, tá bom? É muito importante, de verdade, isso é muito importante, você entender o texto, entender. Se Deus nos trouxe essa revelação, é porque Deus deseja que nós entendamos aquilo que é permitido entender. Por que eu falo isso? Porque tem certas coisas na Bíblia, irmãos, que você pode correr daqui e acolá, você não vai achar uma resposta clara. E aí nós vamos para aquele texto de Deuteronômio, que diz o quê? Que as coisas encobertas pertencem a quem? Ao Senhor, mas as reveladas pertencem a nós. Então a gente fica com as coisas reveladas, as encobertas nós deixamos nas mãos de Deus, né? Tá bom? Então, a respeito de Tiatira, vimos aqui, né, a respeito de como Cristo se apresenta. Você viu aqui no versículo 18, ele se apresenta então como Filho de Deus, como aquele que tem os olhos como chama de fogo e pés como latão reluzente. Isso aqui faz referência aos versículos 14 e 15 do capítulo 1. Então ele novamente, né, ele volta os nossos olhos lá para o capítulo 1, versículos 14 e 15, que ele diz ali que os seus olhos no finalzinho do 14 eram como chama de fogo. Aí no 15, né, os seus pés semelhante ao latão reluzente. Então nós já vimos a respeito disso. Nós vimos que esses olhos de fogo, quando a palavra de Deus ela menciona fogo, ela simboliza duas coisas, sempre. Ela simboliza purificação e condenação. Purificação, porque nós encontramos um dos exemplos de fogo que purifica, 1 Coríntios capítulo 3, quando fala sobre a prova pelo fogo dos nossos galardões, que é um dos textos que não são claros na Bíblia, mas é algo que nós cremos pela fé que haverá. Então haverá essa prova pelo fogo, e aí no nosso edifício que nós construímos diariamente com o nosso viver, nós usamos ouro, prata, pedras preciosas ou madeira, feno e palha. Um dia nós vamos passar com todas essas nossas obras pelo fogo, aquilo que permanecer nós vamos receber galardão, né? E aí nós sabemos que o que permanece é ouro, prata e pedras preciosas. Esses passam pelo fogo, madeira, feno e palha não. E além disso, o ouro, quando você passa ele pelo fogo, ele se torna mais puro. Você conversa sobre isso com o Ourives, aí ele vai te explicar. Eu conversei com o Ourives uma vez, o mesmo que fez as nossas alianças, aí eu perguntando para ele sobre isso. O que diferencia o 14, 18 e etc. Aí ele disse, não, isso aí depende de quanto tempo o ouro fica ali se purificando no fogo. Mas é algo interessante, né? Que quanto mais puro mais sensível ele é. Então se você tem a aliança 18, você vai ver que ela entorta um pouquinho mais fácil, ela arranha mais fácil. Se você tem uma aliança ouro 14, você vai ver que ele é mais resistente, né? E daí por diante, tá bom? Então, fogo pode simbolizar então purificação, mas também condenação. Por quê? Por causa do fogo, lago de fogo, né? Então a palavra de Deus ela fala lá nos evangelhos também a respeito do que será castigado com fogo, né?
né? Então fogo vem também de castigo, repreensão, tá bom? Depois nós vimos aqui alguns elogios. Você viu no versículo 19? Agora, irmãos, presta atenção nesse versículo 19, porque aqui ele traz alguns elogios para essa igreja, que sinceramente toda a igreja invejaria escutar isso aqui do próprio Cristo. Qualquer igreja. Primeiro ele começa dizendo: eu conheço as tuas obras, coisa que ele diz para cada uma dessas igrejas: eu conheço as tuas obras. Isso aqui traz um consolo para o nosso coração, porque o Senhor tem visto o nosso trabalho, tudo aquilo que nós fazemos para Ele, o Senhor tem visto, Ele tem acompanhado, e nós seremos recompensados por isso. Nós não trabalhamos para o Senhor, nós não damos ao Senhor a nossa fidelidade para sermos recompensados, sabemos disso claramente, mas o Senhor é justo e Ele recompensa o fiel. Esse é outro fato que nós não devemos desconsiderar também. Deus é justo e Ele recompensa aquele que é fiel. Por quê? As bênçãos de Deus, elas são condicionadas à nossa obediência. Nós sabemos disso. Se de repente o nosso irmão Benedito, ele anda obediente com o Senhor, piedosamente, obedecendo a palavra de Deus e buscando mais a intimidade com Deus, mas eu sou um cristão desobediente, mais frouxo, né, nas coisas de Deus, não seria justo da parte de Deus abençoar esse irmão da mesma forma que Ele vai me abençoar? Então Deus é justo, nós vemos isso por toda a palavra de Deus. Além disso, a Bíblia diz, que é um dos fatos que nós encontramos aqui, que em Gálatas capítulo 6, ele diz ali que tudo que o homem semear, ele vai colher, né? Ele vai colher. Então ele diz: conheço as tuas obras. Olha o que ele fala: e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Só coisa boa. Sinceramente, quem olha, se a gente parasse nesse versículo, seria a igreja dos sonhos. Qualquer pessoa desejaria ser membro dessa igreja. Igreja, né, conheço o teu amor. Não é o que faltou na igreja de Éfeso? O amor? Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Que amor é esse? Amor a Deus, o amor às coisas de Deus. Aquele primeiro amor, não no sentido de primeiro como sendo o primeiro antes do segundo, não é isso, mas primeiro ali não é em categoria de número, mas de qualidade. Primeiro significa qualidade. Qualidade, é como se você dissesse assim para sua esposa: olha, você para mim é a primeira, é a única. É isso que ele diz ali. Eles perderam esse discernimento do primeiro amor. Deus começou a vir depois de outras coisas, mas aqui é diferente. Conheço o teu amor, o teu serviço. O que é isso? O seu trabalho, as suas obras. Aí aqui, né, é considerado aqui, não somente aqui dentro, mas fora. Conheça as suas obras, seu amor ao próximo, que você ajuda o seu próximo, ama seus irmãos, ajuda seus irmãos. Conheça todas essas obras que você faz. E a tua fé, sem a qual é impossível agradar a Deus, não é o que diz lá em Hebreus? Hebreus 11, exatamente, Hebreus, deu um branco aqui agora. Hebreus 11:5, né? E sem fé é impossível agradar a Deus. Eles tinham fé, e Jesus está dizendo: olha, eu conheço a tua fé, e a tua paciência. Paciência que é a palavra usada para descrever uma pessoa que permanece firme e fiel ao Senhor, apesar dos tempos difíceis. Ele está falando: eu conheço a tua paciência, ou perseverança, né? Conheço a tua perseverança, e que as tuas últimas obras são mais, ou seja, maiores ou melhores do que as primeiras. Sabe o que é isso, irmãos? O que ele está mencionando aqui? Os elogios que ele traz para essa igreja é amor, serviço, fé, paciência e progresso espiritual. Porque as tuas últimas obras, ou seja, essas agora que vocês estão fazendo, são melhores do que as primeiras lá atrás. Ou seja, eles começaram, né, de uma forma, mas foram melhorando. Então essas obras agora são melhores do que o começo lá. Fala a verdade, isso aqui é a igreja dos sonhos. Já pensou se olhar para uma igreja e falar assim: olha, aquela igreja ali já fez muito no passado, mas hoje tem feito um trabalho, coisa que é difícil.
falar isso das igrejas hoje, né? Parece que, irmãos, eu não sei se essa impressão é só minha, mas parece que as nossas igrejas, a maioria delas já teve o seu tempo de glória, não é verdade? Não é? Quem é mais antigo aí das nossas igrejas aqui de Uberaba, talvez vão, pelo que eu tenho ouvido, parece que as igrejas têm, não só Uberaba, mas de uma forma geral, parece que muitas igrejas se enquadram dessa forma, já teve, como se diz popularmente, já tiveram os seus anos, o seu tempo de glória. Hoje, tanto no padrão espiritual, no conhecimento da palavra, e também quanto números de pessoas frequentes, infelizmente. Mas então ele diz aqui que as últimas obras eram melhores do que as primeiras. Então, elogio tremendo. Isso aqui dá inveja. Sinceramente, isso aqui quando se escuta, dá inveja para muito pastor. Rapaz, eu queria ter uma igreja dessa. Para muito membro de igreja. Olha, eu queria ser membro dessa igreja. Só que nem tudo são flores. Como tem, já viu aquele ditado, beleza não foi mesa? Isso aqui era casca. Ou seja, você olhava ali, realmente eles tinham essas obras e tudo mais. Jesus, ele reconhece isso. Mas, por dentro, lá no íntimo, apesar dessas obras, desses elogios, estavam permitindo algumas coisas ali. E dessas coisas, nós encontramos aqui, por exemplo, olha comigo no versículo 20 e 21. Mas algumas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel, mulher que se diz profecia, ensinar e enganar os meus servos, para que forniquem e comam dos sacrifícios da idolatria. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu. Quando ele fala aqui a respeito desse nome, Jezabel, nós temos que entender, irmãos, que ele faz menção aqui ao Antigo Testamento. Não que naquela igreja tinha uma mulher chamada Jezabel, mas o que dá a entender aqui, pelo contexto todo, até nos versículos a seguir, é que havia uma mulher naquela igreja que ela assumiu uma posição de liderança e ela se disse profetiza, ou seja, ela se disse porta-voz do Senhor. Só que na realidade, o que ela começou a fazer? Ela começou a ensinar e enganar os servos de Deus, e ainda induziu eles a fornicarem e a comerem carnes sacrificadas a ídolos. Então Deus, Cristo aqui, ele faz menção dessa mulher e ele chama ela de Jezabel. Então quando você olha, eu não sei se você já viu, mas tem até eu já ouvi crentes, principalmente os neopentecostais, eles falam, aquela lá é uma Jezabel. Não é à toa, porque quando nós olhamos a vida de Jezabel lá no Antigo Testamento, irmãos, aquela mulher ali, ela era extremamente perversa. Extremamente perversa. Em casa, dá uma lida lá, mas nós encontramos essa história em 1 Reis, nos capítulos 16 até o capítulo 22. Nós encontramos ali a história do rei Acabe, que foi um rei de Israel, e ele se casou com essa mulher chamada Jezabel, uma mulher perversa. Nós vimos ali que foi nos dias do profeta Elias. Este homem, Acabe, o rei perverso, a Bíblia diz que ele foi tão perverso que antes dele não houve um rei tão pior quanto ele. Ele se casou com essa mulher e a partir dali o rei começou a adorar deuses pagãos. E a sua esposa o induziu a matar os profetas do Senhor. A mulher induziu ele. A mulher induziu ele a matar os profetas do Senhor. E também eles induziram o povo todo à idolatria. Todo o povo. Tanto é que lá em Samaria eles construíram um templo para Baal, que era um deus satânico. Nós encontramos essa menção na palavra de Deus. Então, irmãos, só que aí quando nós chegamos no auge da história, nós encontramos no capítulo 21, nos versículos 1 a 16, a história de um homem
chamado Nabote. Do lado do palácio do rei Acabe havia um terreno com vinhas, uvas. Esse terreno pertencia a Nabote. O rei Acabe chegou até Nabote e disse: olha, esse terreno está do lado do meu palácio, eu quero comprar esse terreno para fazer uma horta. Me vende esse terreno. Nabote queria preservar a sua descendência, né, as terras da sua família, e ele disse: olha, eu não posso vender isso aqui, é herança, é terra de herança da minha família. É interessante, irmãos, aí você vê ali um homem birrento, chegou em casa, você vê o texto ali. Quando eu comecei a ler isso hoje à tarde, eu fiquei rindo por dentro. O homem birrento, eu comecei a imaginar, porque o texto diz que a Escritura fala que aquele homem saiu pisando forte no chão. Não fala isso, mas dá a entender ali, né? Porque ele saiu virado. E aí eu comecei a imaginar aquele homem pisando forte no chão, chegando lá no palácio, o homem não quis comer, deitou na sua cama e ficou lá preso no quarto. Chega a tal da Jezabel, esposa. Ah, meu bem, o que aconteceu? Você está aí, não quer comer? Você está aí desse jeito aí, com essa cara de quem não gostou? O que aconteceu aí? Ele fala assim: eu fui lá falar com o Nabote, e aí eu falei para ele me vender o terreno dele lá, mas ele não quis me vender o terreno dele. O jeito que ele fala, dá para entender ele falando desse jeito. Depois você lê lá, é interessante a história. Aí ela fala assim: mas espera aí, você não é rei sobre Israel? Ou seja, vira homem, poxa, você não é o rei? Aguenta aí. Essa terra vai ser sua. Essa mulher, a tal da Jezabel, saiu, ela escreveu uma carta, mandou uma mensagem para os anciãos, né, lá da terra ali. E aí ela escreveu essa mensagem e ela pegou o anel do rei e era a assinatura do rei, né? Então ela pegou o anel, que seria a assinatura do rei, sinete, né, e marcou aquela carta e enviou. A carta chegou. O que estava escrito na carta? Olha, é o seguinte: ajunta aí os filhos de Belial. Você sabe o que são filhos de Belial, quando a Bíblia menciona? Filhos de Satanás. Então ajunta aí os filhos de Belial e fala para eles que Nabote, ele ele blasfemou contra Deus e contra o rei. Pega esse homem e manda apedrejar ele até que morra. Ele não fez isso. Mas essa mulher então fez isso e induziu aqueles homens e tal, e eles chamaram Nabote, apedrejaram ele, né, e ele morreu. Então ela chegou no rei e disse assim, fico imaginando, né, meu querido, pode ir lá, como se diz os dias de hoje, né? Vai lá, toma posse daquilo que é teu, porque o homem morreu, agora a terra é tua. E aí ele foi lá e tomou a terra, né, feliz da vida. Fala a verdade, olha que perversão, irmãos. Além de levar todo o povo a pecar, todo o povo à idolatria, toda aquela perversidade, ela ainda faz isso com aquele homem. Então aí, quando você continua lendo a história, você vê, eu não vou mencionar a forma com que ela morreu, mas por curiosidade, chega em casa, leia a história, tá? 1 Reis 21, leia a história, fica sabendo, procura saber como é que essa mulher morreu. Você vai ver que chocante a forma com que ela morreu. E aí, no final das contas, eles falaram assim, vamos pegar a Jezabel, vamos enterrar lá, em tal lugar. Aí o pessoal fala assim, não, sabe por quê? Não sobrou nada ali, só sobrou braço, cabeça. Não, faz o seguinte, joga os cachorros também. É assim, sério. Então aí nós encontramos, depois de toda essa história, nós vemos aqui Cristo fazendo menção a essa mulher perversa novamente aqui em Apocalipse. Então essa é a Jezabel, e é essa mulher que Jesus faz comparação a essa mulher que estava dentro da igreja, ensinando coisas perversas e fazendo com que os homens pecassem. E aí nós vemos aqui, irmãos, que foi dada uma oportunidade para ela, porque ele diz ali, e dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua fornicação, e não se arrependeu, porque Deus é justo. Deus, ele dá oportunidade para o arrependimento, mas essa mulher aqui pisou no sangue de Cristo. Não, eu não quero arrepender, eu quero continuar nos meus pecados. Então foi dada a oportunidade.
E ela jogou fora. Então aqui é pronunciado juízos aqui para essa mulher, para aqueles homens e para os filhos dessa mulher. Vocês viram aqui? Então ele disse ali no versículos 22 e 23, olha só: eis que a porei numa cama. Quem? Essa mulher que estava levando os servos de Deus a cometerem pecado, fornicação. Ela estava fornicando com os homens. Irmãos, isso aqui é chocante quando nós entendemos que era algo que estava acontecendo aonde? No seio da igreja. A igreja é em Tiatira. Então essa mulher, ela estava cometendo o pecado de fornicação, e Cristo fala: olha, eu vou colocar essa mulher numa cama. E aqui é interessante quando fala a respeito disso, porque aqui na minha Bíblia diz assim, ó, eis que a porei numa cama. Essa palavra porei, eu gosto de buscar lá nos originais para saber o que exatamente foi mencionado, porque no português perde muito o sentido. E aí quando menciona isso aqui, literalmente quer dizer jogar a pessoa em algum lugar, sem se importar onde ela vai cair, a força. Então Deus está dizendo, Cristo está dizendo aqui, ela não quis se arrepender. Sendo assim, ela vai colher os frutos da sua teimosia pecaminosa, ficará acamada. Ela se perverteu e levou os homens à perversão sobre uma cama, e sobre uma cama ela será lançada e será largada. Essa expressão aqui, ela se refere literalmente a uma pessoa doente, acamada. Aí a gente, talvez alguém pensaria assim, né? Principalmente nos dias de hoje, onde se diz muito que Deus é amor. Não, Deus não faria uma coisa dessa, porque Deus é amor. Não faria? Deus é Deus, meu querido, Ele não precisa dar satisfação para ninguém. Verdade, não é? Se Deus quiser pegar um pecador e lançar ele na cama para parar de pecar, Ele faz. Se Deus quiser simplesmente dizer assim, ó, acabou, a sua vida aí acabou, Ele faz. E aí então essa mulher, filha de Belial, ficaria acamada. E ele diz ali, não só, eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela, virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Essa mulher não quis se arrepender. Então Cristo já pronunciou o juízo que aconteceria com ela. E aí ele dá a mesma oportunidade de arrependimento para os homens que pecaram. Olha que misericórdia. Se não se arrependerem. Se não se arrependerem, o que vai acontecer? Eu vou trazer uma grande tribulação sobre eles. E essa tribulação aqui, isso aqui está significando um sofrimento de algum tipo. Nós não sabemos a natureza desse sofrimento porque Cristo não fala, mas que haveria uma tribulação ou um sofrimento na vida desses homens, e isso sim haveria. E não só isso, mas também é pronunciado um juízo aqui sobre os filhos dela. Olha, e ferirei de morte a seus filhos. Para quê? Para acabar com toda a descendência pecaminosa, que são coisas que é algo que Deus já fez no passado. Deus já fez isso no passado, porque na onisciência dele, ele sabe o andamento das coisas. Foi justamente por isso que veio o castigo para Sodoma e Gomorra. Por que toda a cidade precisou ser castigada com a morte? Porque na onisciência de Deus, Deus sabia exatamente os pecadores ali presentes. Então Deus faz isso. Então ele disse: ferirei de morte os seus filhos. Para quê? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Para que Deus faria isso? Para testemunho, para que as outras pessoas saibam que tem um Deus que, como diz lá no começo, conheço as tuas obras. Conheço as tuas obras. Então isso não vai passar despercebido, né? A Bíblia fala, irmãos, Deus não se deixa escarnecer. Tudo que o homem semear, isso também se fará. Deus não se deixa escarnecer. Ou seja, Deus não se deixa ser zombado. Pessoa, quando vive em pecado, quando não busca santificação, está brincando com Deus. Irmãos, aqui tem uma mensagem importante para nós. Importante, porque a gente não pode brincar com Deus. A gente não pode brincar com as coisas de Deus. Castigo vem.
É o que fala lá em Hebreus no capítulo 12. O Senhor corrige o que ama e açoita qualquer que recebe por filho. Mas Deus, como Ele fez com esses homens aqui, Ele nos dá a oportunidade do arrependimento. Então Deus deseja a nossa santificação. Então nem todos daquela igreja estavam indo atrás dessa mulher e dos seus pecados. Haviam alguns que ainda permaneciam fiéis, mas para estes, Jesus dá instruções importantes. Ele dá instruções importantes. Então nós vimos aqui então que a repreensão é o quê? Toleravam o engano, a fornicação e a idolatria. Por que toleravam? Porque quando ele diz ali no versículo, no versículo 20, mas algumas poucas coisas tenho contra ti, que deixas Jezabel. Eu não sei na sua Bíblia, mas tem uma tradução que fala que toleras Jezabel. Por que está escrito que deixas Jezabel ou que toleras Jezabel? Porque a palavra grega que é utilizada aqui, ela dá uma ideia de, literalmente, irmãos, alguém que permite, alguém que deixa. E eles permitiram, eles deixaram. E aí chega pessoas para líderes de igrejas ou membros mais zelosos que dizem assim: não, mas você está sendo muito radical. Você está sendo muito radical em não permitir isso. Tem que amar também. Irmãos, a gente tem que amar, mas tem que ser radical no zelo, irmãos. Zeloso, tem que zelar. Nós temos que zelar pela santificação da igreja. Tem que zelar pelas coisas. Nós temos que ter esse zelo. Então Jesus ele fala que eles toleravam essa mulher, o seu ensino, né, ou seja, o seu engano, a fornicação que ela estava fazendo e a idolatria, que ela levou os homens ali a cometer idolatria, comer carne sacrificada, né, a ídolos. Tá bom? Então ali são repreensões. E aí então, para aqueles que não entraram na onda dessa mulher, para aqueles que não caíram na sua lábia, no seu erro, ele diz ali então, nos versículos 24: mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Outra carga vos não porei. Então isso significa o quê? Jesus está dizendo que, olha, eu não vou colocar um outro peso ou uma outra responsabilidade na sua mão, a não ser, versículo 25, mas o que tendes, retende-o até que venha. Ou seja, ele está falando, olha, guarda, segura aí o que você tem, até que eu venha. Mas o que é isso? O que eles tinham? Irmãos, aqui está fazendo menção, como nós estudamos há pouco tempo, a Judas. Judas, no versículo 3, diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. Essa mesma fé, guarda o que tens, guarda o que tens. Então aqui ele está se referindo, né, àquele que é salvo verdadeiro, aquele que tem, né, aquilo que recebeu, e ele diz: olha, vocês aí guardam o que vocês têm, a sã doutrina, o que vocês receberam, o ensinamento de Cristo, guardam o que vocês têm, segura isso, até que eu venha, até que eu venha. Então, tendo falado isso, agora ele finaliza com a recompensa. O que ele promete, né, para os seus servos? Versículos 26 a 29 diz assim: e ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações, e com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos do oleiro, como também recebi de meu Pai, e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então, quais são as recompensas aqui, irmãos?
Ele menciona aqui então duas recompensas: poder sobre as nações e a estrela da manhã. O que significa isso? Poder sobre as nações. Aqui fala de um grupo de pessoas que terão poder sobre as nações da terra. Pensa comigo agora, por favor, exercita aí o seu pensamento nesse momento. Para de ser somente passivo, agora seja ativo. Para e pense. Quando é que um grupo de pessoas regerá as nações desse mundo? Alguém me responde. Quando que acontecerá isso? Durante o milênio. Durante o milênio haverá um grupo de pessoas específicas que estarão regendo as nações, reinarão sobre as nações desse mundo, né? Então, durante o milênio, isso você encontra em Apocalipse capítulo 20. Quem reinará com Cristo durante o milênio? Será a igreja. Ótimo. Continua nessa linha de pensamento. Quem é a igreja? Quem pertence à igreja de Cristo? Todos os salvos, verdadeiros. Esses pertencem à igreja de Cristo, certo? Todos os salvos. Então, quem são os vencedores mencionados aqui que reinarão com Cristo? São os salvos. Conseguiu seguir a linha de pensamento? Não se perdeu no meio do caminho, não. Isso aqui é importante. Então não se perde no meio do caminho, não. Então, considerando essas coisas, nós entendemos que aqui o vencedor regerá as nações. E quem regerá as nações é a igreja. Então, o vencedor é a igreja, aquele que pertence à igreja, a igreja vencedora de Cristo. Eu gosto de falar isso, a igreja vencedora, porque a igreja é vencedora. As portas do inferno nunca, jamais prevalecerão contra ela. Então nós vemos aqui, irmãos, que o versículo 27 ele faz referência ao reinado do Messias nesse mundo, que também é descrito no Salmo de número 2. No versículo 9 do Salmo de número 2, ele fala sobre o Filho de Deus dominando sobre as nações da terra. Diz assim: tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Está falando aqui, despedaçarás quem? As nações. É isso que nós encontramos no Salmo de número 2, falando sobre o reinado, o poder do Messias. É a mesma referência aqui. Então aqui ele fala, Cristo aqui, ele fala o mesmo versículo de Salmo 2:9. Então nós não iremos exercer juízo sobre a terra. Quem vai fazer isso é Cristo. Mas nós estaremos juntos com o juiz. E ele está dizendo aqui que o vencedor estará lá, na igreja de Cristo. E não só isso, irmãos, mas outro fato importante também que nos mostra que aqui está falando dos crentes verdadeiros, dos salvos. Ele diz no versículo 28: e dar-lhe-ei a estrela da manhã. Mas o que é isso? Dar-lhe-ei a estrela da manhã. O que significa estrela da manhã? A estrela da manhã, nós sabemos que é a estrela de maior brilho, que brilha forte até pouco antes do sol se levantar. Você já viu uma estrela assim? Você olha, o céu está claro, o sol ainda não nasceu, mas você dá uma olhadinha, o céu já começou a clarear, mas tem uma estrela sozinha, brilhando forte. As outras já sumiram, já estão ofuscadas já por causa da claridade, mas tem uma que está brilhante ainda. Essa é a estrela da manhã. Você já cantou aquele cântico que fala que Jesus é a estrela da manhã? Lembra desse cântico? Quando ele fala aqui a respeito disso, estrela da manhã se refere a brilho e luz. A igreja receberá um brilho sem igual, mas esse brilho não vem da própria igreja. Então, para nós entendermos melhor o que é ou quem é essa estrela da manhã, para a gente finalizar, pula para o capítulo 22, no versículo 16. E a gente vai finalizar com esse versículo, tá? Capítulo 22, versículo 16. Ele diz assim: eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a resplandecente estrela da manhã. Agora dá para entender um pouco melhor, não é? Quem é que vai ter, ou que vai receber, ou que vai estar com essa estrela da manhã?
Essa estrela da manhã é Cristo. Então significa, irmãos, que a igreja receberá o brilho dessa estrela, que é Cristo. Por que vai receber? A igreja não tem um brilho hoje? Ela tem um brilho, mas não como aquele brilho que nós vamos receber. Por que a igreja não tem hoje aquele brilho? Porque a igreja hoje, apesar de ser uma igreja redimida, salva por Cristo, é uma igreja pecadora, falha, é uma igreja problemática. Basta olhar para a sua vida. Irmãos, nós somos problemáticos, nós somos pecadores, mas um dia nós seremos perfeitos. Então, pela primeira vez, a igreja brilhará perfeitamente, pois não haverá pecado para ofuscar a sua luz. Agora, pensa, que comparação maravilhosa Jesus faz. Isso é uma comparação maravilhosa. Ao que vencer, ele vai receber a estrela da manhã, ou o brilho da estrela da manhã, né? Então isso aqui é maravilhoso, irmãos, quando nós olhamos esse texto, essa mensagem de Jesus. Concluindo, a igreja em Tiatira permitiu que o pecado entrasse e sujasse a igreja, permitiu que uma mulher causasse um dano terrível no seio da igreja. Por isso, irmãos, a mensagem para nós é: precisamos proteger a nossa igreja de pessoas que querem perverter a sã doutrina e a santificação. Não podemos permitir que o adultério com o mundo e nem a idolatria do eu estejam presentes na igreja, em cada um de nós. Em Tiago tem uma mensagem interessante ali, ele diz, Tiago ele fala ali, se eu não me engano, Tiago 4,4: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Aquela carta foi escrita para irmãos, para igrejas, para irmãos, membros de igrejas. Foi escrita para salvos em Cristo, para a igreja de Cristo. Mas por que ele fala adúlteros e adúlteras? Por que ele chama a igreja de adúltera? Porque, irmãos, nós somos a noiva de Cristo. Quando nós escolhemos a amizade do mundo, as coisas do mundo, pensamentos do mundo, a idolatria do eu, tudo isso é idolatria e é adultério, é chamado de adultério, porque nós somos a noiva de Cristo, e a noiva, ela está prometida para o noivo. Se ela pula para um outro relacionamento, isso é adultério, isso é adultério. Então são essas coisas que ofuscam o brilho da igreja de Cristo. E como Cristo disse para aquela igreja, Ele também diz para nós: conheço as tuas obras. Amém? Então que Deus nos ajude, irmãos, a podermos aplicar isso no nosso coração. Vamos finalizar com uma oração?